a gente precisa entender quem é a Flor de Lis, né, Pavinato? Porque essa mulher, ela monta uma igreja que ela chamava de Ministério de Flor de Lis. E vamos lembrar só uma coisa, o pastor Anderson do Carmo foi namorado da filha Simone. Ele, Flor de Lis, tem 16 anos de diferença. Ele conhece a Flor de Lis quando ele tinha 14 anos e, na sequência, eles já passam a ter um romance, não é isso, Pavinato? Exato. Bom, a Flor de Lis, ela era uma missionária na Assembleia de Deus e, em certo ponto da sua carreira religiosa, ela não conseguia ser ungida pastora, o termo é esse, né, que é ordenada pastora. E quando ela não conseguiu, ela que sempre cantou muito bem, ela que sempre foi uma pessoa bastante carismática, ela montou o seu ministério, a sua igreja. Então ela se tornou pastora, ela se tornou sacerdote. Ela se auto-ungiu. E no Brasil, nós, por conta da nossa matriz de liberdade religiosa, que não exige nenhuma tradicionalidade ou não exige que nenhuma forma de formação de líderes religiosos seja exigida para que alguém exerça o sacerdócio, e eu acho isso muito acertado. Então, as pessoas, elas podem fundar as suas igrejas, elas podem se dar títulos de bispo, de pastor, de padre, dentro da igreja que você cria, e você é livre para criar o CNPJ de uma igreja e regulamentar a sua igreja, você pode. Então ela, como ela não conseguia ser ungida na Assembleia de Deus, ela cria o Ministério Flor de Lis, que é a religião que ela fundou. Ela tinha um primeiro marido, e ela conhece, de fato, o Anderson do Carmo, que se tornou o marido dela e foi a vítima desses 30 e poucos tiros, quando ele, segundo informações da mãe do Anderson do Carmo, que deu seu depoimento no começo do processo, ela veio a falecer algum tempo depois, e a mãe do Anderson do Carmo, da vítima, ex-marido de Flor de Lis, diz que ela conheceu o Anderson do Carmo quando ele tinha cerca de 11 anos. E que, quando ele tinha 14 e tinha um relacionamento, um namoro com a filha Simone, que é uma das rés, foi uma das rés nesse processo, que foi julgado agora nesse mês de novembro, ela toma o namorado da filha e passa a ter um relacionamento com ele, deixa o marido, passa a se relacionar com ele, casam, ela já tinha filhos do primeiro casamento, tem filhos com ele, adota tantos outros, muito poucos de maneira legal, a grande maioria na forma da chamada adoção à brasileira. O que é isso? Eu encontro uma criança, trago, cuido, e considera-se que ela é meu filho, muito embora eu não tenha o título parental sobre elas. E um desses adotados à brasileira descobriu-se, no curso desse processo, nas investigações, que ele foi, na verdade, tomado da mãe do rapaz. A mãe do rapaz que frequentava a religião da Flor de Lis, e ele acabou sendo tomado dessa mãe. Mas essa história toda, o que se via era que uma mulher que se tornou pastora no Rio, tinha uma voz fenomenal, ela de fato canta muito bem, ela se tornou uma estrela da música gospel, ela era líder de uma religião e ela era conhecida como uma mãe de crianças, de jovens abandonados, muitos deles resgatando de vícios, muitos deles dando oportunidade de vida. Então ela passou a ser vista como uma espécie de santa, tanto que a Globo Filmes chegou a fazer uma obra cinematográfica, uma hagiografia. Hagiografia, para quem não sabe, é um termo que se usa para a biografia de um santo. Quando um santo é biografado, se diz que se faz uma hagiografia. Então a Globo fez uma hagiografia dela, não chegou a ser veiculado, mas a mesma Globo que fez a hagiografia, agora ela capitaliza com o caso da Flor de Lis bandida. Bom, pastora, mãezona, cantora de sucesso,
tornou-se deputada federal. E é aí que a sua vida começa a desandar. Mas o que acontece, só aqui complementando a informação do Pavinato, esse filho da Flor de Lis, que é o Daniel, que ele acreditava ser filho biológico da Flor de Lis com o pastor Anderson, só vai descobrir que não é nenhuma coisa e tão pouco adotado durante o percurso do processo. Porque nesse processo gigantesco que a gente está contando aqui para vocês, uma pessoa que vai lá prestar depoimento ainda diz o seguinte: eu achava estranho, a Flor de Lis não tinha barriga nenhuma e depois aparece com uma criança, dizendo que tinha sido o filho dela. Então esse é o filho que o Pavinato explicou que foi tomado de uma outra pessoa.